Hoje nós vamos falar de um cara que teve o seu currículo, olha só, gente, na palavra de Deus, anunciado pelo próprio Deus. O próprio Deus falou quem ele era, como ele era. E eu até ia fazer vocês descobrirem quem era, mas o Gabriel já dedou tudo, né? Então, já era. Mas olha só, Deus traz o currículo de um cara que era íntegro, reto e temente a Deus. Ele está dizendo isso sobre Jó. Imagina Deus olhar e falar que Jó era um cara íntegro, reto e temente a Deus. O que é integridade? O que é considerar uma pessoa íntegra? Quando nós falamos de integridade de uma pessoa íntegra, é quem ela é quando ninguém a vê. Quando fecha a porta e ali não tem ninguém quem a vê. Quem ela é, a integridade dela está ali. Uma pessoa que é realmente quem ela é em qualquer lugar. Quando se fala de reto, retidão, aí sim, é aquilo que as pessoas mostram ser. Como você é, quando você se posiciona, quando você está na frente das pessoas. E temente a Deus, que vem de um princípio de sabedoria. Tem algumas versões que diz que ele se desviava do mal. Santo. Isso tem a ver com sabedoria, santidade. E Deus fala de Jó assim. Ele fala que ele era esse homem. E olha só, não era só isso. A Bíblia fala um pouquinho mais. Eu quero ler com vocês, nós vamos começar uma caminhada aqui pelo livro de Jó. 42 capítulos, uma história incrível, mas nós vamos falar da história de Jó. Quero que você acompanhe para que a gente possa entender o motivo de gratidão e fidelidade através da vida de Jó. Então, olha só, lá no capítulo 1, começa dizendo que Jó, olha só, um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele tinha muitos servos. Era o homem mais rico do Oriente. Então, olha só, além de Deus dizer que Jó era íntegro, era reto, se desviava do mal, a palavra de Deus diz que o Jó era o homem mais rico do Oriente. Uau! Que bênção! Ele tinha 10 filhos, uma família linda, muitos empregados e era o homem mais rico. Talvez a gente olhe para a vida de Jó e fala, uou, cara de sucesso. Porque Jó tinha tudo que talvez muitas pessoas desejam. Ser uma pessoa próspera, poder ter muito dinheiro, uma família linda, filhos. E Jó era temente a Deus, íntegro. Esse cara era diferenciado. Mas então, nós vamos continuar essa história de Jó para entender um pouco o que acontece com ele. Agora a gente vai lá. Cara de sucesso com Deus, financeiro, sucesso familiar. Assim, seria fácil agradecer a Deus. Quem acha que seria fácil agradecer a Deus tendo uma vida dessa? Tranquilo, né, gente? Conta está sempre no azul, né? Posso fazer o que eu quero. Tenho filhos lindos. A Bíblia diz que os filhos de Jó sempre estavam juntos. Quando a gente fala sempre estavam juntos, o que a gente imagina? Unidade, né? Aqueles irmãos que gostavam de ficar juntos, de desfrutar um da presença do outro. Jó era um cara temente a Deus, se colocava diante de Deus, não somente para oferecer sacrifícios a Deus pela sua vida, mas pela vida dos seus filhos. Ele se colocava a Deus, pedindo até perdão, se de alguma maneira os seus filhos havia desagradado a Deus. Então, era um cara que, poxa, nós estamos falando aqui de um cara que tinha uma proteção e um favor de Deus muito grande. Falava, cara,
É fácil agradecer, é fácil dizer, Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem me dado. Mas eu quero ir um pouquinho mais. Vamos ler a partir do versículo 6. Olha só, o Senhor estava fazendo uma reunião lá no céu. Gente, olha que lindo, uma reunião celestial ali no céu, né, com os anjos. E aí, olha lá, o Senhor disse a Satanás... Calma aí, gente, eu estou no 2, é no 1, tá? A partir do 6, mas é no 1. Vamos lá. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Então, o Senhor estava ali, fazendo uma reunião celestial com os anjos, e Satanás aparece ali. E aí o Senhor diz para ele, Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Uau! Deus falando para Satanás quem era Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele e da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Lá o 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás chega diante de Deus e ele faz o quê? Uma alegação, ele apresenta uma tese. Olha, ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. Está muito fácil para Jó. Ele é próspero, tem uma família, você colocou uma cerca de proteção sobre ele. Por isso ele é esse cara aí. Mas mexe com o dinheiro dele, mexe com as coisas dele. E eu quero ver se ele continua sendo grato e íntegro na tua presença. Então, Deus fala assim para ele, pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. E aí, olha só, pensa o que iria acontecer diante de Jó, mas o Senhor sempre no controle, dizendo para Satanás, você tem um limite. Ele não só manda em Satanás, como ele também coloca um limite diante dele. Satanás queria mostrar, de uma forma bem clara, o que iria acontecer quando Jó perdesse tudo que ele tinha. E lá no versículo 14, a gente vai continuar aqui. Olha só. Um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhes contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar para você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Gente, não foram anos, não foram meses para que o homem mais rico ficasse totalmente falido. Foi um dia.
A gente passa por situações muito difíceis e nesses 2 últimos anos a gente viu muita gente perder emprego, dificuldade financeira, empresas fechando portas. Nós vimos uma situação que atacou não somente o Brasil, mas o mundo todo. E muitos vieram de meses, anos, sustentando. Mas aqui a gente está falando de um dia. Um dia. E quando esse último mensageiro chega, e eu fico imaginando que nessa hora seria bom ser um mensageiro, né? Um só, chegando diante de Jó e falando, só sobrou eu aqui, Jó, para contar. E enquanto ele estava terminando de falar, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar para você. O único. Gente, agora Jó, em um dia, ele não estava mais só falido, mas ele acabava de receber a notícia que os 10 filhos dele haviam morrido. Isso, para a gente parar, é real e pensar algo assim. Mas nós passamos por momentos e dificuldades esse ano de acompanhar pessoas que perderam entes queridos dentro da família, pai, mãe, irmãos. A gente acompanhou pessoas, filhos que enterraram seus pais. E é uma dor muito, muito grande. Como nós agiríamos? Será que por muito menos o que nós falaríamos para Deus? O que a gente pensaria daquilo que está acontecendo assim no mesmo dia e chegar tanta coisa? Tanta notícia assim, uma atrás da outra. Eu creio que Jó ainda estava digerindo as informações ali de cada um daqueles mensageiros. E o diabo tentava, mais uma vez, dizer, olha, ninguém pode amar a Deus mais do que o dinheiro. Mas também ninguém ama a Deus mais que a sua família. Agora aquilo que fazia de Jó um cara temente, reto, íntegro, ele não tem mais. O que sobra para ele? O que ele vai agradecer? E aí, acompanha lá comigo, gente. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Uau! Como que Jó se levanta e diz, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E agora? Jó não peca contra o Senhor. Jó levanta e agradece, louva a Deus, porque ele sabia que Deus continuava no controle. Jó mostra o seu amor em meio à dor mais profunda que alguém pode passar. Eu acompanhei esse ano, é uma família muito querida para nós. E a irmã lutou muito tempo, muito tempo com câncer. E o Senhor a levou esse ano. E quando ela se internou no hospital, eu lembro que eu fui visitar a tia, Carol, e eu lembro que a tia Sueli olhou bem nos meus olhos e falou assim, André, essa não é a ordem certa. Os filhos não poderiam ir antes dos pais. Talvez, e eu quero que você nunca experimente isso, mas a dor que eu estou sentindo é tão grande,
que será que Deus vai conseguir acalmar tanta dor? E eu falei, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus vai suprir. E quando chega dezembro e a gente está aqui louvando o Senhor, a Cristo, falando de quem Ele é, da autoridade e do poder dEle, eu lembro também o quanto eu orei pela conversão do meu pai, 15 anos. E quando eu tive a oportunidade de ver o meu pai se entregar para Jesus, vir aqui na igreja, e enquanto o pastor estava orando e perguntou quem gostaria de entregar a vida para Jesus, eu lembro que ele bateu assim no meu ombro e disse, filha, o papai ergueu a mão, você pode ir lá na frente comigo? E aquilo foi uma alegria tão grande de saber que o meu pai tinha reconhecido que o único que podia mudar a vida dele, a história dele, chamava Jesus e estava fazendo um convite para ele. Eu tive o privilégio de dar as aulas de batismo para o meu pai, de ver ele ser transformado. Mas no dia 24 de dezembro, o meu pai dormiu e não acordou. Simplesmente dormiu e não acordou. Um dia anterior, a gente estava em casa, combinando as coisas do outro dia. Toda a família. Deus é lindo em tudo que faz. Um momento muito gostoso em família. Então amanhã eu vou trabalhar, aí eu volto, a gente fica direto aqui. Tá tudo combinado. E eu lembro que quando eu fui levar ele no portão, eu abracei ele, dei um beijo nele, e ele falou, você quer dinheiro, filha? Você já comprou tudo? Eu falei, não, pai, tá tudo certo, tal, até amanhã. E quando eu vi ele saindo assim, eu senti um aperto tão grande no coração. E eu lembro que eu entrei, me ajoelhei e falei para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou preparada para perder ninguém. Então, protege meu pai, cuida dele. E ele dormiu e não acordou. De um dia para o outro. E realmente essas coisas mexem com a gente. Tiram o nosso chão. Agora, imagina Jó. Seus 10 filhos ali. Tamanha dor, se sentindo falido, em luto. E se não bastasse, lá no capítulo 2, eu quero continuar com vocês aqui. Lá no capítulo 2 agora, a partir do 6. Mais uma vez, reuniões celestiais. Gente, isso Deus falou muito comigo. Deus trabalha, cheio de reuniões. E Ele convoca o povo, e Ele começa ali a fazer as reuniões, dar as diretrizes. E não é quem que aparece lá de novo, gente? Satanás. Eu falei, Deus, será que no meio das nossas reuniões sempre tem um do contra, assim, que aparece, né? Eu falei, Deus, misericórdia. Mas olha lá, no 6 de novo. O Senhor disse a Satanás, de novo ele ali. Pois bem, disse o Senhor a Satanás, reparou, não, vou começar do 1, tá? No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Gente, Satanás fica andando pela terra, perambulando, procurando brechas, procurando coisa para fazer. Ele fica ali, ó, só de olho para ver no que ele pode fazer, né? E ali, então, Satanás respondeu isso, aí disse então o Senhor a ele, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Mesmo você fazendo tudo isso, ele continua íntegro e reto e temente a mim. Olha o que Satanás disse. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. E aqui ele tenta apresentar a terceira tese dele. Ninguém ama a Deus mais que a si mesmo. Na hora que a coisa ficar preta, na hora que a coisa ficar feia para o seu lado,
com certeza, aí eu quero ver. Ninguém ama Deus mais que a si mesmo. As pessoas hoje estão cada vez mais apaixonadas por si, pelo que elas podem fazer, e a defesa também é grande. E aí ele continua aqui. Respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e ali ele se raspava sentado entre as cinzas. Uau! Satanás tinha atacado a vida financeira. Satanás de Jó tinha atacado a vida financeira, tinha atacado a sua família e agora atacava o quê? A sua saúde. Estudando um pouco do texto, fala que as feridas eram chagas e tão grandes dos pés à cabeça que ele cheirava mal, ele não conseguia andar, ele não conseguia comer. E ele ficou no chão, porque ele não conseguia fazer nada. Provavelmente ali, ele foi vendo a vida dele ficar por um cisco, de tanta dor que ele tinha. Agora, o que ele menos esperava, né? Chega a esposa dele, gente, lá no versículo 9, e diz para ele assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Tinha sobrado a esposa dele, e ainda a esposa dele chega e fala isso para ele. Você ainda quer manter a sua integridade? O que é isso? Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque não te resta mais nada. Mas aí vem a resposta de Jó para ela. Gente, isso é a coisa mais linda. Olha lá no versículo 10. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Você fala como uma tola, como uma insensata, como alguém que não conhece o nosso Deus. Aceitaremos todo o bem dele e não aceitaremos o mal? E Jó, mais uma vez, não peca contra o Senhor. E ali vinha por terra mais uma tese de Satanás dizendo que, olha, ninguém consegue amar a Deus acima de si mesmo. Mas para continuar, Jó ainda passa por mais um desafio. A vida financeira dele, a família dele, ali, a sua saúde, o seu casamento foi atacado. Quantas coisas que Jó estavam passando. Gente, em poucos dias isso acontecendo com ele. Mas Jó fala para ela que não, esse é o meu Deus. Mas quando ele ainda ali estava, lá no versículo 18, mas lá para frente um pouquinho, fala que chega o quê? Os amigos de Jó. Os amigos de Jó. E esses 3 amigos de Jó chegam ali e de longe eles olham Jó no chão e a palavra diz que eles, antes de chegarem perto, eles começam a chorar muito, de tão assustados que eles ficam de ver como Jó estava. E eles então tiram o seu manto, rasgam, deitam ali no chão, e ali mesmo, prostrado no chão, eles colocam terra na cabeça
E eles ficam 7 dias e 7 noites do lado de Jó sem falar nada. Somente ao lado chorando com ele de tamanha dor e sofrimento que Jó estava passando. Eu sou muito grata a Deus por amigos. Eu falo que os amigos são muito especiais. Deus prepara pessoas especiais na nossa caminhada, que é a nossa rede de apoio. É muito bom ter amigo. Você não tem um amigo? Se esse amigo está aí perto, fala, é muito bom ter você como amigo. E esse cara, vocês acham que esses 3 caras eram amigos de Jó? Diz aí. Tem gente que fala não, né? Quantas vezes eu já ouvi várias pessoas dizer, amigo igual aqueles amigos de Jó, eu não quero não. Mas eles eram amigos de Jó, claro que eram. Eles chegaram ali, 7 dias, estavam ali, né? Do ladinho, chorando com ele. Mas chega um tempo que eles começam a ficar tão indignados com a dor, com tudo que estava acontecendo com Jó, que eles começam a questionar. E em muitos capítulos dessa história de Jó, que eu quero te desafiar depois a sentar e ler seguidinho, assim, sem parar, porque é muito vibrante, eles começam a ter diálogos com Jó. Só que esses amigos começam a questionar a fidelidade de Jó. E sabe o que é isso? Aquela questão de causa e efeito, onde você diz, Jó, o que será que você fez para estar acontecendo isso com você? Jó, será que realmente você foi íntegro em tudo que você tinha? Será que toda aquela riqueza que você tinha não veio de coisas erradas? E eles começam a dar a entender que talvez Jó tenha roubado para ser rico como ele era. E eles começam não só a falar isso, mas eles começam a duvidar que Jó poderia não só ter roubado, como adulterado, exagerado, mentido para Deus. E eles começam a julgar Jó. E em cada debate de cada amigo que é colocado, eles falam, olha, Jó, pede perdão para Deus, confessa o que você errou, confessa o seu pecado, pede, ele com certeza ele vai te ajudar, com certeza ele vai fazer algo por você. E eram perguntas tão teológicas, com lógicas tão simples, que, olha, você fez alguma coisa, ninguém sofre desse jeito. Você não está com essa doença à toa. Quantas vezes a gente ainda ouve pessoas dizendo isso? Olha, o que está acontecendo na tua vida é porque você está em pecado. Qual é o pecado oculto que está? Essa dificuldade ou essa doença? Eu me lembro de situações onde eu ouvi tantas coisas, hoje, não mais com mágoa. Deus precisou tratar, curar, restaurar, mas de pessoas que são amigos, são próximos, que diziam, olha, será que não está acontecendo isso na sua vida porque tem algo de errado que você precisa tratar? E eu lembro que uma delas, o José era bebezinho, e estava com um refluxo severo, acho que eu já até contei. Nada que a gente fazia melhorava, a gente passava por vários médicos, e essa pessoa falou isso. Tenta ver o que está de errado na sua vida e do Luiz. Confessa os pecados, Deus pode tirar essa doença. E são momentos tão difíceis, onde a gente espera talvez uma palavra, né? Um abraço. É muito difícil ser julgado por coisas que você não fez. Saber que tem gente que fala bem de você na frente e nas costas fala mal. Gente que julga o que você faz, o que você não faz. E são amigos. E Jó estava passando por isso. Em um momento onde ele já tinha a área financeira dele, a saúde, o casamento. E agora os amigos estavam questionando ele. Jó, confessa isso. Fala, Jó.
Agora se põe um pouquinho no lugar. Falido, em luto, sua esposa o abandona. Agora os seus amigos começam a julgá-lo e falando mal. Vamos ler lá, capítulo 9. Quero ler uma parte com vocês. Capítulo 9, de 1 a 10. Olha que coisa linda, gente, a resposta de Jó diante das alegações dos seus amigos. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, o seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o sabem, e em sua ira põe de cabeça para baixo. Sacote a terra e tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e de todas as constelações do sul. Realiza maravilhas. Quem não pode perpetrar milagres incontáveis? Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe: o que fazes? Deus não refreia sua ira. E ele começa a falar de quem é Deus para ele, da grandiosidade de Deus. Mas eles não param por aí. E eles continuam questionando. E aí, lá no capítulo 29, Jó começa a colocar as suas queixas diante de Deus. E aí ele fala: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E foram, gente, olha só, 34 queixas colocadas de Jó para Deus. 34 queixas. E 16 por quê? Por que estou sofrendo assim? Por que essa dor não cessa? Por que tudo isso agora? Eles estão aqui falando tudo isso para mim. Por que eu nasci? Era melhor eu não ter nascido. Era melhor eu não ter, no ventre da minha mãe, ainda nem ter nascido. E ele começa. São 16 perguntas. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? A resposta de Deus para Jó foi o silêncio. Deus não falou nada para Jó. Foram 34 queixas. O Senhor sabe que eu sou fiel. O Senhor sabe que eu sempre fui íntegro. O Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe o quanto eu te louvei. O Senhor sabe. E ele fala: mas por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz? E a resposta foi o silêncio. Pior que a gente sofrer é a gente não saber qual é o motivo que a gente está sofrendo. Deus, por que eu estou passando por isso? Eu só queria uma resposta do Senhor. E eu creio que muitos de nós e muitas pessoas estão procurando essas respostas para tantos sofrimentos e tantas lutas que vem passando dentro de casa, que vem passando na área financeira, que vem passando na saúde, que vem passando no casamento, que vem passando pela luta dos seus filhos, que vem passando por lutas com seus amigos, de pessoas que talvez queriam receber um abraço ou uma palavra. Muitas lutas vêm acontecendo, muitos porquês nós colocamos diante de Deus. E Jó, mesmo Deus apresentando o currículo dele para Satanás, de quem ele era, Jó se coloca ali. E o que ele ouve de Deus? Nada. E aí, gente, é fácil agradecer nessa hora? É fácil nessa hora levantar em adoração ao Senhor e agradecer por tudo que está acontecendo? Agora vem o quê? Vem as mentiras de Satanás dizendo assim: agora eu quero ver ele agradecer.
Agora eu quero ver como é fácil. E aí? Sem dinheiro é legal agradecer? Passando por todas as dificuldades que você possa estar passando, quero ver você agradecer. Continue agradecendo a Deus. Jó estava sendo atacado em 5 áreas da vida dele, pelo qual o diabo não para de atuar até hoje. E ele traz muitas inverdades daquilo que acontece na nossa vida, somente porque você é culpado de tudo que está acontecendo. Eu não sou contra, gente, coaching, nem livros de autoajuda, eu não sou contra. Mas eu tenho um pouco de receio quando a gente conhece a palavra de Deus, a verdade de Deus. E quando essa palavra, ela entra para nós como a voz de Deus, quando você abre a Bíblia e você começa a ler, a voz do Senhor ecoa sobre a sua vida, sobre a sua casa, em qualquer lugar. Tem momentos em que não tem nada. Não tem um amigo, não tem a família, não tem nada. E tudo que você vai precisar é da palavra de Deus. É se lembrar da palavra de Deus. E quando você vai para a palavra de Deus, sabe aquela força toda que a gente escuta de tantos cursos? Você pode mais do que você pensa. Descubra a força que está dentro de você. Você é o cara, você é tudo. Pá. A palavra de Deus diz totalmente o contrário. A palavra de Deus diz que nós somos fracos. Nós somos limitados. E isso é tão natural que a gente vai vendo com o passar do tempo, quando a gente vai envelhecendo. E as coisas vão chegando, as dificuldades. Esses dias eu estava morrendo de rir, que para tirar uma selfie, o povo estava chorando para tirar logo, porque não aguentava ficar agachado. Rápido, está doendo a perna. Nós vamos perdendo a nossa força com o tempo. Quando adolescentes, somos muito corajosos e desafiadores para fazer tantas coisas. A gente quer aprender a dirigir antes do tempo, e quando vai tirar a carteira, talvez muitos já dirigem. Nós não temos medo de aprender, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente já começa a ficar um pouco mais limitado. A gente precisa trabalhar nossa mente. E quando a gente vai envelhecendo, nós temos medo de envelhecer, porque a gente vai entendendo que o tempo está passando e se aproxima mais, talvez, da gente chegar e lidar com a morte. E eu creio que seja difícil, mas isso está na palavra de Deus, porque nós somos fracos. Talvez hoje as plásticas, até o Botox ajuda a gente a aparentar mais jovem, mas uma hora chega para todo mundo, a idade chega para todo mundo. E nós vamos descobrindo que a palavra diz que nós somos fracos e limitados, mas nós somos fortes e poderosos em Deus. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, da palavra de Deus, e nós cremos em quem nós somos, as coisas ao redor podem estar desmoronando. A nossa força vem do Senhor Jesus. E Jó, ele começa a experimentar isso. E em cada questionamento dele, que ele começa a falar com o Senhor, Jó se sente lá no fundo do poço. E deixa eu te falar, o fundo do poço não é um lugar ruim. Ninguém quer chegar lá. Ninguém quer. Porque para a gente chegar no fundo do poço, a gente passa por muitas dores. Mas quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem um lugar para olhar. É para cima. E quando a gente olha para cima, a gente olha para aquele que é a nossa única esperança. E Jó, ali no fundo do poço, ele olha para cima, ele olha para o céu. E ali o olhar dele ali é um olhar de esperança. E nessa hora que Jó está ali, olhando para Deus, vem a revelação mais profunda e poderosa de quem Deus é. Porque Deus se revela a Jó. Capítulo 38. Eu vou abrir aqui rapidinho para a gente ler um pouquinho do que aconteceu nesse momento. Olha só. O Senhor, então, responde a Jó do meio da tempestade e disse... Olha só, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ele começa a fazer perguntas para Jó. Olha só, ele começa a responder
as perguntas de Jó com perguntas. E ele começa a dizer, lá no versículo 24, qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Qual é o caminho? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra, em que não vive nenhum homem no deserto, onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus quando as águas se tornam duras como pedra? E ele começa a dizer quem fez todas as coisas. Isaías 40, do 12 ao 15. Está aí, Gabi? Lê aí, Gabi. E o microfone do Gabi está sem áudio aí. Alô, som. Aí, ó. Eita. Vamos lá. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Uau! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele olha tudo como um grão de areia, as nações. Ele mede as águas assim, ó, na palma das mãos. Como esse Deus tão grande e tão poderoso pode perder o controle de alguma coisa? Esse é o seu Deus. Esse é o seu Pai. E sabe qual é a grandiosidade de Jó? Que quando o Senhor faz 70 perguntas para Jó, ele responde Jó com 70 perguntas para Jó, dizendo assim, e aí, quem você está achando que eu sou? Você consegue fazer tudo isso, Jó? Você consegue entender quem eu sou? E olha que coisa linda que acontece, gente. Lá no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Ele estava dizendo, quem é você, Jó? Que está dizendo que é íntegro, que é fiel, que conhece tudo. Aí olha o que Jó diz. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Gente, Jó tem a revelação mais linda de quem é Deus. E ele fala, olha, eu já tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não nos relacionamos com o nosso Pai, com o tamanho poder de quem Ele é. De quem Ele é. E ele continua dizendo, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo. Eu me arrependo de tudo que eu perguntei, porque eu somente quero crer quem o Senhor é. E o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. Então, eu não tenho que ter medo de nada. Não duvide, seja fiel. Esse é o teu Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida.
Ele sabe de tudo o que está acontecendo na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, Deus não perdeu o controle. Ele tem um propósito para você. Ele sabe do que você precisa. Entregue tudo a Ele. E é legal que o fechamento do livro de Jó diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou tudo que ele tinha. E como Deus falou comigo? Deus falou muito comigo. Olha, nós precisamos estar curados, tratados, abertos a conhecer quem é Deus, para que Ele comece um processo de restauração, de cura e de bênção sobre a sua vida. Talvez a dimensão de um coração machucado ou ferido, ou com tantas lutas em diversas áreas da nossa vida, nos fazem desfrutar um pouco menos de quem é Deus. Porque a gente começa a se fortalecer com aquilo que a gente acha que está certo, que está correto. Mas o que é correto e o que é certo está dentro da palavra de Deus. É ouvir a voz de Deus e saber aquilo que Ele tem para você. E eu creio que hoje Ele tem palavra de cura e restauração para a sua vida. Independente da circunstância que você esteja passando, de qual dessas áreas que você está passando luta agora, seja área financeira, com os amigos, no seu casamento, com a sua saúde, com os seus filhos, o Senhor é poderoso para restaurar tudo, tudo, tudo. Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Deus restaurou em dobro tudo o que Jó tinha. Agora você imagina, se Deus estava restaurando em dobro, ele era o cara mais rico, o que ele estava, gente? Mais rico ainda, né? E aí, o cara estava de novo curado, mais rico ainda, e aí vem o quê? A esposa dele. O que ele ia falar para ela, gente, se fosse hoje? Rodou, né? A fila anda. Agora você quer, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus restaurou o casamento de Jó com aquela esposa. A palavra de Deus diz que Deus restaurou a sua vida financeira, a sua saúde. E Deus deu mais filhos para ele. Deu 10 filhos. E aí quando você lê, você fala, 10 filhos? Ele já tinha 10, agora ele deu 10? Sim. 10 filhos e os 10 que estão no céu, 20 filhos. Não deixam de ser filhos. Deus restaurou tudo. Esse é o nosso Deus. E Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a sua história, a sua casa, a sua família, a sua vida financeira, os seus sonhos, aquilo que tem no seu coração que tem atrapalhado de você realmente descobrir que Deus é seu Pai e que Ele pode todas as coisas. E você está aí, com o seu cálice e com o seu pão. E a palavra de Deus diz que a ceia, ela nos faz relembrar o sacrifício de Jesus na cruz, até que Ele venha, até que Ele volte, para que a gente possa lembrar o que Ele fez por nós. E hoje nós ouvimos aqui da palavra de Deus sobre Jó, que independente das circunstâncias, abriu seu coração diante de Deus. Louvou o Senhor, agradeceu ao Senhor, porque ele sabia quem era. E assim, Deus mandou Jesus para que ele morresse na cruz por mim e por você. E uma dessas ordenanças é que a gente possa celebrar a ceia do Senhor, lembrando que um dia ele voltará. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que você se colocasse diante de Deus, falando para o Senhor pelo que você é grato. O que você quer agradecer ao Senhor por esse ano, por tudo que Ele fez na sua vida. Jesus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter esse momento de dizer, Pai, nós precisamos do Senhor.
Nós queremos agradecer pela tua salvação. Nós queremos agradecer porque um dia a tua palavra chegou até nós. E a tua palavra é tudo o que nós precisamos. Precisamos compreender, Senhor, quem é o Senhor, a grandeza do Pai, tamanho poder e autoridade para restaurar tudo em nós. O Senhor tem interesse em restaurar nessa noite a sua vida financeira. Se você tem orado e pedido, Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso pagar as minhas contas. Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida financeira. Ele está aqui dizendo, eu posso mudar a sua história. Ele também está dizendo, eu posso mudar o seu casamento. Você está dizendo, olha, não dá mais, chegou. Ele está falando, não. Quando você reconhece que chegou ao fim e que você é fraco, que você depende de mim, eu começo a mudar toda a sua história. Tem pessoas que têm orado pelos seus filhos, para que os filhos voltem para Cristo, experimente essa paternidade de quem Ele é. E o Senhor está falando, eu estou no controle da vida dos seus filhos. Eu estou no controle. Você está lutando pela saúde, tem alguém próximo a você. Fala, Deus, os médicos já falaram que não tem mais o que fazer. E o Senhor diz, eu posso fazer o impossível. Eu posso trazer cura e restauração. E hoje também tem aqui pessoas que talvez estejam feridas, magoadas, porque ouviram que pessoas falaram mal, que pessoas que deveriam abraçar, amigos, não foram tão legais, têm julgado. E pessoas que estão precisando perdoar. Abra o seu coração agora para Deus. Coloque diante dele aquilo que você deseja que ele venha mudar dentro da sua história e da sua vida. E Jesus fez isso com os seus discípulos. Ele estava ali e sentado todos à mesa. O Senhor partiu o pão, o Senhor deu o vinho a todos e ali Ele disse que vocês possam se lembrar e contemplar que um dia eu voltarei e os levarei. Não existe outro caminho senão o Senhor. E aí onde você está, coloca isso diante de Deus, o seu coração. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa liberar algo, faça uma reflexão, faça algo sobre a sua vida, uma autoanálise daquilo que você quer colocar para o Senhor. E assim você possa comer do pão. A ceia, ela é arrependimento, mas ela também é celebração. Amém? Porque quando Jesus chega, Ele nos mostra quem nós somos, mas Ele também nos mostra quem Ele é. E através do seu sangue, Ele nos fez filhos, filhos amados. Então a gente pode celebrar como corpo de Cristo, que o Senhor nos amou e nos dá essa vida eterna. Então vamos tomar o vinho em celebração como corpo de Cristo. Agora agradeça. Fala, Senhor, muito obrigado. Agradeça ao Senhor pela sua família. Agradeça pelos seus pais. Agradeça pelas pessoas que estão ao seu lado. Os seus amigos, a sua casa, o seu emprego. Com certeza você tem muito a agradecer. Senhor, nós queremos te agradecer primeiramente, porque o Senhor nos atraiu para a tua presença. Obrigada pela tua salvação que chegou a cada um de nós. Obrigada pela tua palavra, que é a verdade pelo qual nós queremos seguir, lutar e permanecer.
Pai, nós queremos viver isso. Nós queremos ter o nosso currículo avaliado. Nós queremos ter o nosso currículo falado diante dos céus e diante do inferno. Tu és o meu filho íntegro, reto, temente ao Senhor. Pai, nós estamos aqui sabendo que o Senhor é Deus, Deus poderoso. Não há nada impossível para o Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. Esse é o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas. E nós queremos, Pai, te agradecer, porque a Tua palavra traz vida e vida em abundância. Por isso, Papai, sonda os nossos corações e faça infinitamente mais em nome de Jesus. Amém? Amém? Se você foi abençoado, aplauda o Senhor por essa palavra. A palavra de Deus que nos ensina a história desse homem de Deus que coloca por terra tantas mentiras que o mundo prega. De que é impossível amar a Deus sobre todas as coisas. É possível. E que você possa entregar esse amor acima de todas as coisas para Ele. Amém?